assim, né? Você Então, acha que os atentados que tiveram contra ele mudou alguma percepção? Fez Isso que eu ia as perguntar. pessoas Porque falarem faz pouco tempo, mas parece que que faz já uma faz tempo? eternidade já. Porque Que foi muita no coisa começo vai da campanha, porque acontecer. tem tanta coisa nova acontecendo o tempo todo, que a notícia ficou velha, digamos assim. eu diria que, diante da polarização, a relevância desses eventos é menor. Teve isso, mas também, né, várias pessoas perguntaram o que você acha Taylor Swift, por exemplo, apoiando a Kamala Harris. Eu não sei, assim, eu acho que isso não vai mudar a opinião de alguém. Pode ser que mude a intensidade com a qual alguém quer. Então, alguém que estava meio que já querendo votar no Trump, aí viu ele sofrendo duas tentativas de assassinato, fala, cara, então realmente agora vou, porque isso me mobilizou. Da mesma forma, talvez alguém que goste da música de Taylor Swift, meio que estava já pensando em votar na Câmara, mas estava na dúvida se realmente ia ou não. Aí ela fala e vai, entendeu? Mas não de você realmente... Ninguém que ia votar no Trump vê o apoio da Taylor Swift e diz, agora vou mudar de opinião e votar na Kamala Harris. E eu acho que o mesmo vale para as tentativas de assassinato. A maioria dos eleitores já tomou sua decisão. A gente está falando de talvez 15% da população que ainda precisa decidir, e desses 15%, uma pequena parcela vive nesses 7 estados pêndulo, basicamente. Diga. Não, pegando um outro ponto também, porque eu acompanho muito o cenário das criptomoedas. Sim. E o Trump ele foi muito vocal em falar que o futuro do Bitcoin será construído nos Estados Unidos. Sim. Mais recentemente, ele no passado... Sim, ele era contra. Era contra isso. Ele falou contra. E agora ele mudou radicalmente o discurso. E há não muito tempo, na Coreia do Sul, teve um candidato que ele estava em terceiro nas pesquisas e muito próximo da eleição, ele deu all-in em cripto. Ele começou a se colocar como o cara das criptomoedas. Ele foi eleito. E aí o pessoal começou a levantar a estatística de quantos americanos têm criptomoedas. Segundo o governo americano, seriam cerca de 10 milhões. Segundo a Coinbase, que é uma corretora dos Estados Unidos, seriam próximo de 50. Isso, é maior. Então vamos colocar que tem alguma coisa no meio 25 disso. milhões, Sim. E geralmente esse cara, essa pauta é muito sensível para ele, assim como, por exemplo, uma pauta LGBT é muito sensível para quem é gay. Isso. Então, esse é o tipo de pauta que pode fazer uma pessoa de centro, ou que ela até tem uma ideologia, mas ela não vota porque ela acha que não vai mudar nada, decidir mudar o voto. Estão falando disso lá ou uma percepção de uma bolha de cripto? Você acha que pode ter peso? A mudança de Trump nesse âmbito, de fato, desafiou e quebrou o domínio do Partido Democrata no Vale do Silício. Porque agora também o mundo tech nos Estados Unidos tem uma racha, né, política, assim, entre aquele grupo mais tradicionalmente pró-democrata e vamos dizer, um pensamento mais libertário. Eu vi até que o Mark Zuckerberg se declarou libertário recentemente. Isso. Que que ocorre sobretudo em função desse cabo de guerra entre empresas de tecnologia e o governo, que busca articular uma série de regras e normas que também considera, por exemplo, iniciar um processo que pode chegar a obrigar a Google, por exemplo, a se dividir em função do seu domínio sobre uma série de setores da economia americana, o antitrust. Então, isso acho que explica porque surgiram uma série de lideranças muito influentes que têm ativamente dado apoio ao Donald Trump. Eu acho que não é um tema que surge, vamos dizer, em todos os debates sobre o cenário eleitoral, mas estamos numa situação tão apertada que pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, né? E ele claramente meio que vestiu essa camisa agora. E o faz numa chave... Isso também reflete, talvez, a principal diferença, a principal mudança filosófica entre os dois lados, que o Trump sempre diz: eu quero reduzir o papel do Estado na economia, eu quero permitir que a economia americana possa ser a mais dinâmica possível, com uma maior tolerância por
volatilidade do mercado de emprego, por, vamos dizer, regulamentações que protegem o trabalhador, o consumidor, etc. Então, ele utiliza isso claramente para atrair essa corrente libertária que tem tido algum destaque no debate público, isso sim. Isso sim. Uma coisa que eu também queria mencionar, que a gente fala aqui sobre as eleições presidenciais, mas é importante lembrar que também teremos eleições no Senado e na Câmara dos Deputados. E eu queria só aqui mostrar um gráfico que mostra os estados, é o mapa dos Estados Unidos, e alguns estados em azul e outros em verde. E aqueles e isso são todos os estados onde senadores buscarão sua reeleição ou onde haverá eleições para o Senado. Os em cinza não tem. O senador fica por 6 anos, então isso quer dizer que às vezes mais estados dominados pelos democratas, outras vezes estados mais dominados pelos republicanos precisam organizar novas eleições para o Senado. Neste caso, também, por coincidência, a situação é excepcionalmente ruim para os democratas, que atualmente controlam o Senado, que é fundamental para indicações de juízes da Suprema Corte, para uma série de medidas na política externa também, indicações ministeriais, de embaixadores. Então, se você é presidente, mas não controla o Senado, você precisa ajustar o tipo de pessoa que você indica, porque senão ele não passa. E isso nos Estados Unidos se tornou um problema. Então, tem muitos cargos de embaixador dos Estados Unidos que não estão ocupados atualmente, porque o Senado não aceita as indicações feitas pela Casa Branca. E aqui a gente vê que com a quantidade elevada de estados onde há eleições para o Senado sob controle atualmente democrata, mas eles são estados conservadores. E, sobretudo, Montana, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, e aqui tem um outro que chama WV, que é West Virginia, Virgínia do Oeste, que é um estado muito conservador, e lá tinha um democrata hipercentrista ao ponto de ser chamado, às vezes, de centro-direita. E ele sentiu que a única forma de vencer lá era ser, vamos dizer, extrema-direita do Partido Democrata. Um cara conservador. Ou seja, não extrema-direita, mas dentro do universo democrata, ala de direita. Ele é quase um republicano lá dentro. Exato. Poderia muito bem ter sido... Ele fez uma jogada aí muito interessante. Que, aliás, explica também porque o Biden não conseguiu aprovar muitas medidas radicais, porque esse cara era sempre o voto decisivo. E por isso que nem me preocupa tanto assim... Vamos dizer, o Trump tem uma postura radical. Mesmo o Senado sob controle republicano, ele não consegue impor, porque o cara que ele precisa ter o apoio do republicano mais moderado, que chega quase a ser centro-esquerda, que precisa também apoiar essa medida. O Joe Manchin, esse senador democrata da Virgínia Oeste, ele vai se aposentar e os democratas vão perder esse estado. Eles provavelmente também vão perder Montana, que é um estado super conservador. Com isso, o cenário mais provável é uma vitória dos republicanos no Senado. E na Casa dos Deputados, na Câmara dos Deputados, me parece que os democratas vão vencer. Então, a Câmara agora hoje é republicana. É republicano. Então sim. vai trocar as casas. Isso, uma inversão. O que é ruim para os democratas, porque o Senado é um pouco mais poderoso nesse sentido, pode travar mais as coisas. Então, se o Trump vencer, ele provavelmente terá o Senado sob controle republicano. Se a Câmara vencer, ela terá o Senado contra ela. E isso explica por que o Trump provavelmente conseguirá aprovar um pouco mais do que a Câmara. O que, do ponto de vista eleitoral, não necessariamente é bom para o Trump, porque, paradoxalmente, tem muito eleitor de Trump, e eu pergunto, por que você vai votar no Trump? Ele vai dizer, não, porque ele não vai conseguir implementar muita coisa. É uma coisa muito interessante, ou seja, que os dois candidatos, por muitos eleitores centristas, são vistos como radicais demais,
e que apostam que o sistema possa constrangê-los. É um pouco como no Brasil, né? Aham. É um sistema eleitoral diferente, mas o Centrão é que meio que cumpre a mesma função. E por isso eu acho que democracias acabam, no geral, eles acabam moderando, às vezes, alguns discursos mais radicais dos candidatos, porque o cara chega lá, é presidente aqui ou nos Estados Unidos, e na hora H ele precisa negociar isso com pessoas que, por um motivo ou outro, não querem radicalizar demais. Então, por isso que eu também queria dizer assim, eu sei que nos comentários, né, de qualquer discussão sobre eleições americanas, as pessoas dizem, o cara é trumpista, o cara é pró-democrata. Eu tomei a decisão de me mudar junto com minha família para os Estados Unidos 5 meses antes das eleições, ciente de que pode ganhar o Trump ou pode ganhar, naquela época era o Biden, mas a Kamala Harris. Eu dificilmente, ou seja, para mim não Tanto importa faz. tanto, ou seja, não era assim que eu dizia, olha, eu só vou ficar nos Estados Unidos se um ou outro ganhar. Então também eu acho que a tendência política hoje é que tem muita loucura circulando, as pessoas brigam nas redes, etc. Mas o sistema, apesar das suas falhas, etc., ainda funciona ao ponto de nenhum desses dois candidatos, me Fazer parece, tanta diferença assim. me leva a querer sair dos Estados Unidos. Acredito que não. Né? Como investidor, o pessoal pergunta de vez em quando, quem é melhor para os Estados Unidos? Isso. Você pega assim, e a bolsa geralmente sobe em ambos os governos, democrata ou republicano. Isso eu acho que, aliás, é super importante você mencionar isso. Depende do setor também. Eu vou confessar o seguinte, se eu tiver a impressão que o Trump vai ganhar, eu provavelmente investiria mais na área de finanças, cripto, porque ele sim ele é contra a regulamentação, etc. Se eu achar que a Câmara vai ganhar, eu investiria mais em renováveis, por exemplo.